Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um caminhão de dividendos que o Banco do Brasil pode nos pagar em breve. Detalhe, pessoal, para quem ficar comigo aí até o final deste vídeo, eu vou passar um estudo que ninguém contou para vocês até agora. Você precisa saber disso, porque esse estudo de Banco do Brasil pode fazer com que você ganhe até mais de 60% de dividend yield, fora também o grande potencial de valorização que a ação tem para o médio a longo prazo. Até porque eu vejo todo mundo falando que o Banco do Brasil tá caro, mas isso aqui não é verdade. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre o Banco do Brasil. Já não é aí de hoje que eu falo para vocês que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira do canal. E perceba que eu tenho 68% do patrimônio apenas em Banco do Brasil. Muitas pessoas acabam pensando o seguinte: nossa, Pablo, você tem muita concentração. Porém, essa concentração ela não aconteceu do nada. Eu já venho comprando aí ações do banco há mais de 2 anos, pessoal. Então foi aí consequentemente investimento de longo prazo, né? Por isso que o banco tomou uma proporção bastante expressiva na carteira. E perceba que agora eu tenho feito uma leve diversificação, comprado outras ações também que estão num patamar de preço bastante interessante, tá? Nós conseguimos acompanhar um pouco aqui o resultado que o Banco do Brasil trouxe na carteira do canal aqui nesse gráfico do Status Invest. Perceba que meu patrimônio cresceu mais de 124% em apenas 2 anos. Isso aqui foi a rentabilidade que eu tive na carteira. Veja só, comecei a investir ali para meados de 2022 e o patrimônio saltou dessa faixa de 6 mil para esta faixa de 135 mil reais investido, 124% de rentabilidade. E aí perceba que desde o tombo, né, o patrimônio segue se recuperando por conta da alta nas ações do Banco do Brasil. O Banco do Brasil voltou a se recuperar na cotação. Quando a gente pega aqui, né, o cálculo composto, ó, se eu colocar aqui 125% de rentabilidade nesses últimos, né, anos, ou seja, 125% de rentabilidade aqui na carteira do canal, numa lupa de 10 anos. Eu tive uma rentabilidade aqui anual composta, né, mais ou menos ali 30% ao ano, né, pessoal? Aconteceu aqui um errinho do Excel, mas quando a gente pega aqui a fórmula de fato, eu obtive uma rentabilidade bem acima da média, tá? Como eu falei, a fórmula acabou dando um erro, mas se vocês calcularem pela fórmula anual composta, está aí em mais de 29% ao ano de rentabilidade. Bom, voltando aqui para a carteira, então é um crescimento bastante interessante, né? Mas obviamente, pessoal, que olha, é um ponto que eu tenho aqui, antes da gente falar sobre perspectivas, múltiplos, né? Análise de balanços, precisamos tratar de um ponto muito importante que ninguém fala de Banco do Brasil para vocês. Primeiro ponto, que a ação ela tem mais volatilidade do que os outros bancos, tá? Sim, pessoal, isso aqui é verdade. Diferentemente do Itaú, diferentemente do Santander e do Bradesco, o Banco do Brasil ele é estatal, tem como principal acionista o governo, então ele tem uma volatilidade maior dentre os seus pares. Porém, é justamente esta volatilidade que traz para nós assimetrias, potencial de comprá-la em preços bastante interessante e amplificar o nosso potencial de rentabilidade no médio a longo prazo. Então olha só que interessante, tá? Aqui, pessoal, está o preço da soja. Ué, Pablo, por que raios você está pegando o preço da soja? O que isso tem a ver com o Banco do Brasil? Aí é que mora a questão.
O Banco do Brasil ele é uma empresa cíclica. Ué, Pablo, como assim cíclica? Exato. Ele tem como principal, né, carteira de crédito, receita na sua carteira de crédito, o agro. 60% do Banco do Brasil é o agronegócio, ligado na soja, no milho, né? Então, ele é mais volátil. Perceba que o lucro do Banco do Brasil desabou justamente quando o preço da soja acabou recuando. E para cada 1% de alta ou baixa no preço da soja, o Banco do Brasil já sofre tanto positivamente e também negativamente, tá? Então ele é uma empresa tecnicamente de commodities. A gente está no ciclo de baixa das commodities agrícolas, aumento da inadimplência, por isso que o resultado do Banco do Brasil está caindo no curto prazo. Quando a gente pega aqui, né, a análise de resultados aqui do segundo trimestre de 2025, a gente consegue perceber que o Banco do Brasil reportou uma queda de lucros, né? Mas ainda assim, mesmo esse cenário complicado no agro, aumento da inadimplência, que já tem perspectiva de melhora, vamos tratar disso aqui já já, o banco ainda projeta um guidance, né? Uma projeção de lucro na faixa de 21 a 25 bilhões de lucro para este ano. Então perceba, olha o monstro que é o Banco do Brasil, pessoal, de fato, tá? Mesmo em um ano de dificuldade, ele ainda vai lucrar de 21 a 25 bilhões. Isso aqui é como se fosse o Bradesco em alta histórica. Então é muito interessante, tá? Mesmo no cenário de dificuldade, ainda temos um banco lucrando na faixa de 20 bi. É muito bom. Imagina quando de fato a recuperação acontecer. Aí sim você poderia estar comprando uma ação extremamente descontada. Então é um escorregão em mais de anos ali de crescimento. Bom, vamos aqui então de fato para os números, tá? 25 bilhões, hoje o banco ele vale ali mais ou menos, tá? Calculando o índice preço sobre lucro, que funciona muito bem para bancos, obviamente abaixo do valor patrimonial, 128 bilhões e dividir aqui por um lucro projetivo neste ano de 23,5 bilhões, tá? Podemos ter aqui um PL, preço sobre lucro projetivo, de 5,44 vezes. Então o banco, mesmo nesse cenário pessimista, ele ainda está barato. E já supondo, né, uma recuperação no lucro para o próximo ano, supondo que o próximo ano ele volte a lucrar de 28 a 30 bilhões, poderíamos estar comprando um banco hoje cotado por 4,5 vezes de preço sobre lucro. E sabe qual é o mais interessante do Banco do Brasil, pessoal? Os próprios executivos da empresa falaram que o banco vai voltar a se recuperar ali no quarto trimestre de 2025, mas sabe qual é o ponto principal? O presidente Lula, né, assinou uma MP, medida provisória de 12 bilhões para a renegociação de dívidas rurais. Mais uma vez o Banco do Brasil recebendo uma ajuda do governo. E essa é a vantagem de você ter empresas estatais na carteira. Por quê? Porque independente do cenário macroeconômico, o governo precisa das estatais para preencher o seu déficit orçamentário. Então, pessoal, não é uma questão de querer, é uma questão de dever. O governo sempre vai precisar dessas empresas e ele nunca vai deixar qualquer estatal da Bolsa quebrar. Seja o Banco do Brasil, seja a Petrobras, seja a Eletrobras, né? Sanepar, o governo sempre vai ajudar quando algo estiver errado. E aí perceba que esta MP pretende ajudar 100 mil produtores que sofreram com secas e enchentes nos últimos 5 anos, que isso fez com que o agro fosse, obviamente, agravado, né? Essa MP aqui do Lula, eu acho que vai gerar, de fato, um alívio sobre o Banco do Brasil, tá? Claro, não vai ser agora por curtíssimo prazo, a gente vai ver um alívio ali já entrando no ano de 2026, mas isso já gera uma perspectiva de que o lucro voltará a respirar novamente, tá? E aí, muito interessante, né? Ele até colocou uma frase aqui, ó, não é perdão, é renegociação, deixando até bonito esse cenário, mas é uma coisa bem simples. Se ele não quisesse ajudar o banco, tecnicamente, o Banco do Brasil sofrendo, a economia brasileira iria para o brejo. Então, é uma questão dele ter que fazer isso, né, pessoal? Bom, partindo agora um pouco aqui para análise de resultados do Banco do Brasil, tá? E observando o preço sobre lucro e indicadores, a gente percebe que o banco está muito barato. E não é usando sua análise simplista. O PVP está baixo, de fato aqui, ó, preço sobre valor patrimonial está em suas mínimas históricas. Somente para ele chegar a negociar novamente pelo PVP mínimo, a ação precisaria se valorizar, ó, 1, que é a mínima, dividido por 0,70, potencial de alta de 42,85% na cotação, apenas para ele negociar na média do valor patrimonial. Fora que quando a gente pega aqui, ó, outros estudos para Banco do Brasil, a gente percebe o seguinte, tá? Utilizando o preço justo do grano, 22,5, né? Vezes um lucro por ação de 3,80, estou considerando uma queda no lucro neste ano, nem estou considerando a recuperação para não ser injusto aqui no cálculo, tá, pessoal? Vamos trabalhar com o que nós temos hoje.
multiplicado pelo valor patrimonial, que fica na faixa de R$ 30,75, que tende a aumentar o patrimônio líquido do banco para os próximos trimestres, justamente até, né, porque ele acabou reduzindo o payout, a porcentagem de distribuição de lucro para o acionista na tentativa de proteger o patrimônio líquido da empresa. Então foi uma estratégia interessante, reduzir o provento no curto prazo para, consequentemente, retomar esses dividendos no longo prazo. Temos aqui um preço justo das ações de R$ 51,27, dividido aqui pelo preço atual de R$ 22, potencial de valorização de 133% na cotação. Ele poderia dobrar na cotação e ainda por cima, com a recuperação do lucro acontecendo, o seu payout vai voltar à normalidade e ele já poderia voltar a fluir um dividendo bastante interessante para você. Então, nestes preços, eu acho sim uma oportunidade. Mas é uma oportunidade que não é curto prazista, tá? É uma oportunidade para quem tá olhando ali para pelo menos 2 anos a 2 anos e meio. Mas eu acho que vai vir antes, tá? Ainda mais agora aí com essa medida provisória do presidente Lula, né? Que visa fazer aí um alívio na inadimplência no agro. O Banco do Brasil já pode voltar a ter um resultado bastante robusto, né? Pujante ali para o ano de 2026, tá? Observando por outros cálculos aqui, PEG Ratio do Peter Lynch, que como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, mas que é novo aqui no canal, o indicador do PEG Ratio, pessoal, ele faz o seguinte, tá? Ele mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com quanto ela vale. E se o crescimento dela estiver superando, consequentemente, o seu PL, isso mostra que a ação está barata. E o Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1, é uma zona bem descontada. Para mim, é o indicador mais poderoso da bolsa. Essa aqui é a minha opinião, tá? Você pode discordar. Bom, pegando aqui, ó, PL atual, Pablo, o PL tá de 8 vezes. Pessoal, não se iludam com esse PL. O próprio banco já deu guidance. O PL está de 5, tá? Não está de 8. Vejo o influenciador cometendo um erro grotesco aí, falando que o PL do Banco do Brasil tem 8. Não está neste PL. Isso aqui tá desatualizado. Bom, 1 menos payout, Banco do Brasil tem um payout médio de 30%, vezes ROI na faixa de 15, tá? Ligeiramente abaixo do Itaú Unibanco. Temos aqui 10,5% de crescimento médio Banco do Brasil. Somando com o dividendo médio na faixa de 8,5%, potencial aqui, né? Consequentemente de retorno embutido no preço da ação na faixa de 19% ao ano, superando vários índices de mercado. E deu até mais retorno do que isso numa lupa de longo prazo. Pegando aqui, ó, PL de 5 e subtraindo por 10,5, PEG Ratio do Peter Lynch de 0,47, está muito abaixo da média de 1. Perceba que o banco tem um potencial de upside muito interessante apenas para negociar em uma vez PEG Ratio pelo indicador do Peter Lynch, tá? E utilizando o próprio Earning Yield, perceba que o Earning Yield está de 20%, a gente já denota que o potencial de retorno nas ações é de mais de 20% ao ano. E hoje esse Banco do Brasil gerar para nós 20% ao ano de forma composta, ele já gerou até mais do que isso, dependendo do preço que você pega. Ó, um patrimônio, vamos supor aqui de 100 mil, no caso um por exemplo, tá pessoal? 20% ao ano durante 15 anos, e você fazendo ali um aporte fixo, sei lá, se aporta do seu bolso 1.500, não interessa, você coloca aí o quanto você quiser. Calcular, numa lupa de 15 anos, você juntaria aqui na faixa, né, de um patrimônio de mais de R$1 milhão. Na verdade, 2,4 milhões de reais. Só que aí é que mora a questão. Dependendo do preço que você pega Banco do Brasil, você vai conseguir uma rentabilidade como a minha, que supera 29% até 30% ao ano. E aí você, numa lupa de 15 anos, vai conseguir, né, obviamente, ter um patrimônio de mais de 7 milhões de reais. Quer dizer que se a carteira do canal hoje continuar gerando 30% ao ano para os próximos 10 a 11 anos, eu terei mais de 7 milhões de reais investidos. Isso aqui já geraria ali uma renda na faixa de 60 a 70 mil por mês de renda passiva. É uma renda interessante, né? E quanto mais você vai estendendo o tempo, melhor. Isso eu estou considerando um aporte ali baixo, né? Depende aí também dos aportes, tudo que acontecer é muito variável e esquisito. Isso aqui é apenas uma estimativa. Sua rentabilidade pode ser maior, assim também como pode ser menor. Tá bom, Pablo. E qual é esse estudo que você falou que Banco do Brasil pode gerar mais de 60% de yield e se valorizar? Bom, para vocês que já estão engateando comigo aí até o final deste vídeo, o estudo do Banco do Brasil está justamente aqui. E esse estudo, pessoal, eu peguei lá do canal Neto Invest, tá? Um baita canal aí, recomendo também vocês assistirem. Eu peguei esse estudo aqui porque ele postou, né, consequentemente na parte pública. E aí, pessoal, os ciclos do Banco do Brasil. Olha que interessante, isso prova que o Banco do Brasil é uma empresa também de commodity. Olha lá no ano de 2004, tá?
Do ano de 2004 até o ano de 2008, a ação saltou 1.500%, sinal que o camarada multiplicou em 15 vezes o capital investido apenas com valorização, fora os dividendos recebidos aqui neste período. Ciclo lá de 2016, quando o banco desabou, subiu mais de 300% e também pagou excelentes dividendos. E olha o que está acontecendo agora, o mesmo movimento observado no ano de 2016 e também no ano de 2004. E imagina se um novo ciclo de alta acontece. A gente já sabe que no ano que vem o Banco Central vai reduzir a taxa Selic, ciclo de afrouxamento monetário, melhora na atividade de crédito, cenário de melhora no agro. Vocês não acham que o Banco do Brasil tem um potencial de apreciação expressivo? Olha, eu prefiro estar dentro desta onda, tá? Porque eu só sei de uma frase: só pega o ônibus quem fica no ponto esperando. Não há o que fazer, pessoal. Não existe almoço grátis. E, consequentemente aqui, Banco do Brasil está claramente em um ciclo de baixa. E aí, entrando em um cenário de bolsa em alta, ele poderia, consequentemente, se apreciar mais de 300% facilmente. Outros estudos que confirmam essa tese é que o PVP do banco, preço sobre valor patrimonial, está sendo negociado justamente na mesma faixa de 2016, na mesma faixa de 2004, e quem comprou nesses períodos, olha só o quanto que o Banco do Brasil subiu. Ele chegou a ser negociado em 4 vezes de PVP. Isso simboliza uma alta de mais de 500% para ele chegar nesse nível, tá? E se você tem ali ações do Banco do Brasil desde as épocas dos anos 2000, você conseguiu 7.300% de retorno. Isso já considerando a grande queda atual, o que deu mais de 18% ao ano. Agora, com a recuperação nas ações, o retorno deve estar maior. Deve estar na faixa de 21% a 22% ao ano de uma forma composta. E para você que engatou o banco aqui em alta, tá tendo um retorno em mais de 30% ao ano. Você tá vendo, pessoal, por que eu prefiro o Banco do Brasil do que o Itaú? Não é uma questão de amor pela empresa, nada disso, é questão de dados. O banco, ele dá mais assimetria. Mesmo que a rentabilidade, o ROI do banco seja inferior ao do Itaú, o Itaú é uma excelente empresa, mas ele é mais precificado e traz para a gente aí uma potencialidade de retorno mais baixa. Consequentemente, o Banco do Brasil sendo ligeiramente inferior, mas tendo um múltiplo bem mais depreciado, você consegue, obviamente, uma rentabilidade bem mais elevada, tanto em dividendos e também em potencial de valorização. Fora que ele é inquebrável, Pilar sistêmico da economia nacional, parece ser bastante interessante. Uma tese boa aqui para a carteira do canal, que está em fase de construção patrimonial. Pablo, pelo amor de Deus, que difícil tudo isso que você faz. Minha cabeça tá explodindo. Para mim, você tá falando grego, sou iniciante na bolsa, não sei de nada. Será que você tem alguma ferramenta que me proporcione um potencial de retorno maior, sem que eu tenha que estudar, sem que eu tenha que fazer nada, e já com informações todas mastigadas e que mitigue totalmente o meu risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, sem que você tenha que fazer mais nada. Fora também que ela tem mais de 100 ações aqui, pessoal, e é mais barato do que o preço de uma pizza, tá? Outro ponto imperdível, ela é totalmente automatizada. Você não precisa mover um sequer dedo para fazer nada dessa planilha. Já atualiza sozinha, em tempo real, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Todos os indicadores aqui são atualizados a todo momento, a todo vapor, pessoal. Olha só o poder aqui dessa planilha, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo e ainda por cima aqui uma infinidade de benefícios. Tá bom, Pablo? Onde estará o link dessa belezura? Na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora também, pessoal, que você tem acesso à minha parte de membros. Torne-se membro do canal para ter vídeo aqui de qualidade com informações que eu acabo não passando na parte pública para vocês. Fora que se a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou estar liberando o meu curso Rumo à Liberdade Financeira totalmente gratuito aqui para vocês, tá? Tá bom, Pablo, e esse estudo sobre 60% de yield? Olha o segredo aqui, o pulo do gato, tá?
Se o Banco do Brasil considerar, né, ele te gerar aí mais ou menos de 8 a 10% ao ano de forma composta em dividendos, consequentemente, veja o cálculo poderoso aqui, hein, pessoal, ó. Vamos pegar na calculadora de juros compostos. O lucro do Banco do Brasil hoje fica na faixa de 30 bi, de uma forma anualizada. Então, supondo que o lucro cresça a uma taxa de 10,5% ao ano, daqui a 10 anos, o Banco do Brasil pode estar lucrando, é sempre bom olhar para longo prazo, tá? Pode estar lucrando 81 bilhões de reais. Imagina se lá no futuro ele for precificado por 6 vezes lucro. Aí tem mais o potencial de alto 600%. Mas a questão não é essa, tá? 81 bi multiplicado por um payout de 45% e dividimos isso aqui pela quantidade de ações, se o banco não aumentar a sua base acionária, temos então 6,36 por ação. Para você que está comprando a um preço atual na faixa de R$22, pode ter um yield on cost lá no futuro de mais de 28%. Aí eu te pergunto, que renda fixa vai te pagar isso? Nenhuma. Mas perceba que, obviamente, você teve uma visão de longo prazo. E acumulando isso aqui de forma composta, você terá um dividend yield muito superior a 60% de crescimento, de retorno anual composto aí para você, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Ficou um pouquinho longo, mas de fato, informações de qualidade, por isso que aqui merece a sua inscrição. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua visão no médio a longo prazo. Em particular, continuo firme com as ações e acredito que esses momentos de dificuldade é apenas pontual e o banco vai se recuperar e voltar a dar resultados bastante significativos no médio a longo prazo. Como já aconteceu em crises anteriores, o banco sempre se recuperou. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!